Irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Estamos juntos mais uma semana para estudarmos a santa e gloriosa palavra do Senhor. E é um prazer estar entrando em seu lar, te levando mais essa porção da palavra do Senhor. Bem-vindo e bem-vinda, o programa Escola Bíblica Dominical já está no ar. O nosso texto de hoje está se referindo à lição de número 12, cujo título é A Nuvem de Glória. Nós estamos terminando o nosso trimestre, graças a Deus. Um trimestre maravilhoso, um trimestre em que tivemos aqui lições profundas acerca do tabernáculo e daquilo que o Senhor quis nos ensinar ou quer nos ensinar através da sua palavra. O nosso texto áureo diz: "Se exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra." Salmos 57, versículo 5, a nossa verdade prática. Adoremos e louvemos a Deus, pois a sua glória enche os céus e enche a terra. A nossa leitura bíblica está localizada em dois tópicos. Último capítulo de Êxodo, que é o capítulo 40, o versículo 34 ao 38, onde nós vemos aqui, inclusive, o encerramento da construção do santuário de Deus e a sua inauguração, e em Números, capítulo de número 9, do versículo 15 ao versículo 16. São versículos poucos que devem ser usados como norteador aqui para a nossa lição. O nosso objetivo geral, ele diz o seguinte: revelar como a nuvem de glória estava sobre o povo de Deus. Esse objetivo geral, ele é a síntese de toda a nossa lição. E nós temos aqui algumas expectativas de aprendizagem, que são os objetivos específicos, que está elucidado para os irmãos, onde nós iremos estudar a sua aplicação. Glória a Deus. Portanto, vamos aqui à nossa lição. E como nós acabamos de falar, nós estamos chegando já no final desta saga que nos acompanha há quase 3 meses, que é entender o tabernáculo. Quando eu falo entender o tabernáculo, eu não estou dizendo simplesmente saber elencar os seus utensílios, elencar os seus cômodos ou os papéis reservados aos oficiantes do culto ou a sua liturgia. Quando eu falo nesse contexto, estou dizendo que nós estamos entendendo a mensagem, que a construção do tabernáculo, que a tipologia daquilo que nós chamamos de Mishkan ou habitação de Deus quer nos dizer, quer nos apontar. Mais importante que você, professor, professora, deve pensar ao caminhar para o final da lição qual é a grande aplicação que o seu aluno, a sua aluna, tem para a vida pessoal dele, seja junto com sua família, seja junto com ele mesmo, ou seja junto com a igreja das lições. Uma preocupação que nós sempre deixamos apontado aqui é que o aluno e que nós professores também entendamos que a Bíblia, ele é um livro de caráter prático, ele é um livro de caráter aplicativo. Portanto, quando olhamos para as lições que aqui foram ministradas, o mais importante é que o seu aluno tenha capacidade de entender que todo o santuário,
todo o tabernáculo, sem exceção, cada detalhe, cada parte, cada utensílio, cada artefato e cada ritual e funcionário mostrava Jesus, revelava Cristo, o grande tipo veterotestamentário do nosso Senhor Jesus e da importância do seu sacrifício está justamente na sua indicação de que Cristo permeava tudo aquilo. O plano da salvação resume toda aquela obra santa que era o santuário, a tenda da invocação ou a tenda da adoração a Deus. E hoje nós iremos olhar com carinho para o momento da conclusão. Eu quero que os irmãos entendam que após estudarmos toda a estrutura, toda a estrutura do tabernáculo, toda a forma de culto que ali era realizado e toda a indumentária que vestia os seus funcionários, que foi a nossa última lição, nós chegamos no momento da inauguração. E como todo projeto que Deus ordena ao homem que o faça, Deus também avalia aquilo que foi feito. O Senhor dá uma ordem e, claro, Ele espera que esta ordem seja cumprida. E após ser colocado em prática, do Senhor também vem a aprovação ou a reprovação. Portanto, após ordenar a Bezaleel e a Oliabe a maneira como construir o tabernáculo, após ordenar a Moisés como deveria ser os rituais, os sacrifícios e como deveria se vestir os sacerdotes, aquele povo colocou isso em prática. Eles tinham a teoria, eles tinham o manual dado por Deus. Agora era a hora de colocar aquilo em ação. E assim o fizeram. Construíram exatamente como o Senhor havia ordenado. E no capítulo 40, do livro de Êxodo, lembrando aos irmãos, o livro de Êxodo, também chamado de Shemot, ou Deus chamou, né? Nós vamos entender que no capítulo 40 há um significado especial. O Senhor Deus olha para tudo aquilo que eles haviam construído e finalmente o Senhor dá a sua aprovação. A palavra central desse texto está aqui, aprovação. Mas não é a aprovação de qualquer um, é a aprovação divina, é a aprovação do Senhor Deus. E como é que Deus mostra para Israel que ele havia se agradado daquilo que eles haviam feito? Como é que Deus mostra para Israel que ele havia se agradado daquele papel, daquele santuário, daquela moradia, daquela habitação que o Senhor havia colocado sobre ele? O Senhor revela a Israel a sua glória. Ou seja, o que nós percebemos é que a aprovação do Senhor, ela vem acompanhado de uma manifestação da glória do Senhor. Talvez você não percebeu tanto que isso aqui é importante, eu quero reforçar para você. A aprovação de Deus significa a manifestação da sua glória. Mas, irmãos de Israel, era um projeto de Deus. Sim, era um projeto de Deus, mas também executado por mãos humanas. Deveria ser avaliado. Escute aqui. Se aquele projeto tivesse sido feito da melhor forma possível, belo, extraordinário, pomposo, mas não estivesse ali envolvido ofertas de corações gratos, se não estivesse ali envolvido amor, devoção e temor, aquela construção
seria simplesmente mais um templo, como tantos outros que haviam ali, como tantos outros santuários que os povos vizinhos de Israel, durante a sua peregrinação pelo deserto, também construíam, também adoravam as suas divindades, também adoravam as suas deidades. A diferença está no quê? Na forma de devoção. Está no coração daquele povo que exerceu a obra do Senhor. Deixe-me lembrar uma coisa: por mais capacitado, por mais preparado que o homem esteja, por mais refinado que a sua obra seja, aos olhos do homem, nada disso vale se não tiver a expressa manifestação da glória do Senhor, do sobrenatural de Deus. Eu quero ler uma passagem aqui para você da Bíblia, que eu gosto muito, porque Paulo foi um homem que tinha total convicção do seu chamado, do seu ministério. Eu quero lembrar a você que Paulo era um homem que tinha uma sabedoria secular muito grande. Estudou nas melhores escolas, frequentou as aulas dos grandes mestres. A obra humana e a impressão intelectual que Paulo poderia transmitir ao homem era gigantesco. Mas é muito bonito quando ele escreve aos Coríntios, em sua primeira carta, no capítulo 2 e no versículo 4, em que ele diz: e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, e vai mais, persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito em poder, ou demonstração do Espírito de poder. Perceba, não bastava impressionar o intelecto humano, tinha que falar ao coração daquele povo. O Senhor manifesta sua glória, porque para a aprovação de Deus é necessário que haja a manifestação do seu sobrenatural. E é por isso que na lição de hoje nós estamos falando justamente sobre a nuvem de glória. Por que estamos falando sobre a nuvem de glória? Pois ela lá no deserto foi o selo, foi o sinal de que o Senhor estava aprovando aquilo que os artesãos e aquilo que Moisés havia dirigido e construído e oferecido ao Senhor. Que em sua vida, que em seu ministério, naquilo que você fizer, à frente do que você deseja, não esteja a sabedoria humana apenas, não esteja a obra para deleitar o orgulho e o ego do homem, mas sim que tudo aquilo que você fizer, inclusive o seu ministério, esteja acompanhado de manifestações do Espírito e de poder, do Espírito e de unção. E esse é o foco de nossa aula. No nosso tópico 1, diz: a coluna de nuvem, a glória divina sobre Israel. Eu vou abreviar: a coluna de nuvem. O nosso tópico 1, a coluna de nuvem. Bom, na verdade, nesse tópico 1, o que você, professora, deve entender é que o comentarista de nossa lição, pastor Elienay Cabral, ele está querendo que você faça uma análise sobre a etimologia da palavra glória. Eu quero aqui chamar a sua atenção justamente sobre isso, porque nós vamos fazer um estudo etimológico, tá? Vou pôr etimologia aqui, ó. Etimologia da palavra glória. A bem na verdade, se os irmãos forem pesquisar, o nosso comentarista usa um termo que é o termo muito conhecido de nós do movimento pentecostal, que é a palavra Shekinah. Entretanto,
eu quero aqui fazer algumas observações sobre esta palavra. Bom, inicialmente, nós queremos deixar bem claro que a palavra Shekinah não está na Bíblia. Isso tem que ficar bem claro para os irmãos. A palavra Shekinah, ela não está na Bíblia. Na verdade, o que está na Bíblia é a raiz da palavra, que é Shakam. A palavra Shakam encontra-se na Bíblia, mas não a palavra Shekinah. Entretanto, vale a pena nós darmos uma olhada neste termo. No aramaico e no hebraico, a palavra Shekinah, a palavra glória, ela aparece em muitas passagens. Nós temos vários termos para a palavra glória. Quando você olha, por exemplo, o Salmo de número 24, no versículo de número 7, você tem um versículo muito conhecido que diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Nesta expressão Rei da Glória, nós temos na Bíblia a palavra Melech HaGadol ou Melech HaKavod. Melech HaKavod ou Melech HaKabod significa Rei da Glória. Você não vai encontrar a palavra Mehelah Shekinah, até porque a palavra Shekinah, ela é pronunciada errada. Não se pronuncia Shekinah. Se você pegar o original, você vai perceber que na escrita existe um símbolo hebraico que nós chamamos de Dagesh, e a pronúncia correta de Shekinah seria Você diz Shechinah? Não. Você lê Sherinah. Sherinah. Então a pronúncia correta não é Shekinah, e sim Sherinah. E a palavra Sherinah, ela vem da raiz Sherem. Sherem, que significa ao pé da letra vizinho, também raiz da palavra bairro em hebraico. Portanto, uma pronúncia próxima de Sherinah, Sherem, seria habitação. Habitação ou presença seria um sentido mais próximo do que nós entendemos por Sherinah. A palavra glória, como nós entendemos, no sentido de glória de Deus, manifestação de Deus, é a palavra kavod, ok? Kavod significa glória. Lembra que eu falei aqui agora há pouco, Merlah Kavod, ou Rei da Glória. Portanto, é bom destacar isso aqui para os irmãos. E alguns dizem, bom, se a palavra Sherinah não está na Bíblia, onde foi que ela entrou? E aí nós temos várias interpretações. Na verdade, a palavra Sherinah, ela aparece pela primeira vez no chamado Talmud, tá? No Talmud. E se você olhar na internet ou em fontes, você vê muita gente extremamente radical dizendo, olha, o judaísmo hoje é o judaísmo contaminado, não é o judaísmo de Moisés. Calma aí. Primeiro, muitas pessoas falam em Talmud sem nem saber o que é Talmud. Vamos entender isso aqui? Nós temos que os judeus, eles seguem como Bíblia Sagrada a chamada Tanakh. Tanakh nada mais é do que o Antigo Testamento para os judeus, onde nós temos inclusive a chamada Torá, que é o Pentateuco. Mas existem alguns escritos que os judeus também têm em alta consideração, além da Tanakh, que é o que nós chamamos de escritos rabínicos. O mais conhecido deles é o Talmud. E o que é o Talmud? O Talmud, na verdade, nada mais é do que uma coletânea de
interpretações, uma coletânea de interpretações da chamada Tanakh, ou seja, do que nós chamamos de Velho Testamento, tá? Velho Testamento. Eu sempre gosto de fazer algumas comparações. Por exemplo, o Talmud, ele era dividido, eu peço para o irmão ter um pouquinho de paciência, porque essa parte é muito técnica, tá? Mas é muito importante, então tenha só um pouquinho de paciência com relação a isso, porque tem que fazer parte do conhecimento de nós, professores. O Talmud, ele é basicamente dividido em duas partes. O que nós chamamos de Mishnah e aquilo que é chamado de Gemará, tá? Ou Gemara. A Mishnah, eu vou fazer um paralelo para os irmãos. O seu pastor vai na igreja, ele lê um texto da Bíblia, ele faz uma ministração, ele faz uma interpretação daquele texto que ele leu, certo? E aí, vamos supor que você anote aquela pregação, você anote aquilo que ele ensinou. Quando você faz isso, você está fazendo algo muito próximo do que era a chamada Mishnah. A Mishnah, inicialmente, inclusive, era até de forma oral, ela nada mais é do que as interpretações rabínicas dos textos do Antigo Testamento. Já a Gemara ou Gemará, ela nada mais é do que uma releitura dessas interpretações. Inclusive a Mishnah, ela está associada à Gemara. Existem textos da Mishnah que têm interpretações ligadas com a Gemara. Ou seja, é como se na Gemara alguém reinterpretasse a pregação que já foi feita. É claro, meus irmãos, que nós não estamos aqui dizendo que estes textos devem substituir a Bíblia. De forma nenhuma. Não são textos inspirados, entenda-me, são textos técnicos, mas que têm o seu valor, que têm a sua moral. E é justamente no Talmud que nós encontramos pela primeira vez a expressão Shekhinah associada com presença da glória. Tá entendendo? Então não é um texto que aparece na Bíblia hebraica. No entanto, aparece nos escritos rabínicos, especialmente no Talmud. Alguns teólogos dizem, mas aparece no Talmud babilônico. No Talmud babilônico, perdoe-me. O Talmud babilônico não quer dizer que foi escrito por pagãos, e sim foi escrito pós-cativeiro. Uma outra coisa importante é que, infelizmente, assim como acontece também com a fé protestante, existem desvirtuações, existem vícios dentro do próprio judaísmo. E o que aconteceu? Um ramo judaico extremamente místico funda uma espécie de subseita do judaísmo chamada de Cabala. A Cabala, ela se parece muito com a nova era, no sentido místico. É uma parte extremamente mística, é uma parte mais voltada para o ocultismo, e muitos judeus seguem a Cabala. E lá na Cabala, eles pegam o termo Shekhinah e desvirtuam este termo, dizendo que Shekhinah aponta para a faceta feminina de Deus. É como se o nosso Deus tivesse uma parte sensível e feminina. Por isso que, inclusive, alguns seguidores do Talmud, da Cabala, colocam a Shekhinah como sendo uma outra deusa, até muitas vezes associada com a deusa pagã Lilith. É por isso que existem muitos pastores e teólogos que dizem, olha, não se deve, portanto, usar a palavra Shekhinah e nem a sua versão errada, né? Shekinah, porque ela foi desvirtuada, nunca apontou para a glória de Deus. Vamos deixar bem claro isso. Shekhinah significa habitação. Não tem muito sentido falar, derrama a sua Shekhinah sobre nós, derrama a sua habitação sobre nós. Nós já somos a habitação do Senhor, ok? Já temos tempo do Senhor. Entretanto,
fala não se deve usar porque, né, foi associado, desvirtuado. Meus irmãos, a grande questão é o seguinte, tá? Não existe pecado em se usar a expressão Shekhinah. Se você puder usar a palavra original, que é kavod, use, tá? Use, tá? Não é tão sacro assim, ao ponto de não ser usada, tá joia? Mas deixar bem claro, não é paganismo você dizer que Shekhinah significa presença do Senhor, presença de Deus. Tá entendendo, irmãos? Então, veja, nós não podemos achar que existe poder mágico nas palavras, porque senão nós estaremos praticando algo muito semelhante à bruxaria, estaremos praticando algo muito semelhante ao misticismo. Não há poder especial no significado de nenhuma palavra, mas é sempre bom utilizar as expressões da forma correta, tá certo? Eu sei que é uma parte mais técnica, eu sei que é pesada, entretanto, muito importante que você entenda. Vamos lá então, resumindo, tem Shekhinah na Bíblia? Não, não tem. A expressão Shekhinah está correta? Não, não é Shekhinah, Shekhinah. Shekhinah não é bíblico, não significa glória, glória é kavod, mas significa habitação, ou, se você preferir, também significa presença, porque vem da raiz vizinho, Shechem, e você pode utilizar. Por quê? Porque com o tempo ela foi associada com o que nós chamamos de glória do Deus visível. Portanto, meus irmãos, se o paganismo desvirtuou o sentido original da palavra, não significa que isso nos impede de utilizá-la. Não vamos aí criar tempestade em copo d'água. Amém? Portanto, o nosso tópico 1, extremamente técnico, ele é elucidativo para que você tenha mais conhecimento geral. Muito bem, saindo um pouco desse tópico tão técnico que é o tópico 1, nós vamos para o tópico 2, a Shekhinah, que esteve presente nas peregrinações de Israel. Eu vou resumir com o seguinte tópico, a Shekhinah, eu vou escrever Shekhinah para manter a escrita revista, tá? A Shekhinah, mas vou resumir como a Shekhinah com Israel. Com Israel. Bom, na verdade, meus irmãos, é sempre bom destacar que quando estamos falando de Israel, essa nuvem de glória, ela já acompanhava Israel há um tempo. Bem, na verdade, a Bíblia deixa bem claro que a nuvem de glória acompanhava Israel desde Sucote. Quero lembrar que um dos grandes milagres que nós temos no deserto é o fato que, durante o dia, a nuvem tampava o sol causticante do deserto e, durante a noite, aquela nuvem se convertia em uma coluna de fogo que aquecia Israel do frio noturno do deserto. Portanto, Israel já presenciava a manifestação da glória do Senhor. Olha, um outro momento que é bom deixar claro, então, é que esta nuvem acompanhava Israel desde Sucote, significando tanto proteção, como presença de Deus. Em outras palavras, quando a nuvem acompanhava o povo de Israel, o que nós queremos entender aqui, que nós lemos pela Bíblia Sagrada, é que Deus protegia Israel, guardava o seu povo, mas também indicava a sua presença com aquele povo.
com aquela igreja. Quando você lê o texto original na Septuaginta, você vai encontrar a ideia de que a nuvem de glória, e aí nós temos a expressão, a nuvem de glória permanecia. A nuvem de glória permanecia com o povo de Israel. Veja que coisa gloriosa. Aquela nuvem, ela servia como um indicador de ordem para Israel. Quando a nuvem se levantava, o povo de Israel também levantava a tenda e caminhava. Quando a nuvem parava e repousava, o povo de Israel também repousava, também parava. Quando você olha para esta ação do povo de Israel, você percebe que associado à glória, você também tem a obediência. Você tem a obediência associado à expressão glória. Em outras palavras, traduzindo numa parte prática, o povo obedecia aos comandos da nuvem, não porque a nuvem era um objeto místico, não, mas porque a nuvem que estava ali, ela representava a presença, e aí sim, a Shekhinah de Deus. E não só isso, onde Deus está a sua glória. É impossível o Senhor estar e não haver manifestações da sua glória, do seu poder. Portanto, havia também o kavod, a glória de Deus se manifestando, e o povo obedecia. Meu irmão, minha irmã, se você quer ter uma vida pautada naquilo que nós chamamos de sobrenatural de Deus, aprenda que o dicionário do crente é obedecer. Quem nunca escutou essa? E é verdade, nós somos ovelhas e nós somos pastoreados, nós somos tutelados e servimos a Deus. Somos obedientes ao Senhor, e quando obedecemos aos mandamentos de Deus, quando obedecemos às suas ordens, e quando seguimos ao Senhor, o sobrenatural de Deus nos acompanha. A glória do Senhor se manifesta em nossas ministrações, se manifesta em nossas decisões, se manifesta naquilo que nós propomos a Deus. Veja que bênção que é seguir ao Senhor. Portanto, a atuação da glória de Deus também aponta para a manifestação da sua obediência. É sempre bom lembrar que naquele momento em que a glória se manifestou, o Senhor estava dando a sua aprovação e selando Israel, selando aquele povo. Esta glória estava descendo ali sobre a tenda, com o objetivo claro e preciso de mostrar que o Senhor cumpria a sua promessa. E qual era a promessa de Deus, irmão de Israel? A promessa é que ele habitaria com o seu povo. A promessa é que ele moraria no meio do seu povo. E agora a glória seria permanente. Olha bem para aqui, olha bem para cá, para essa tela que você está me vendo agora. O objetivo de Deus nunca foi deixar a glória ser provisória naquele lugar. O objetivo de Deus é que a nuvem de glória fosse permanente. A pergunta que fica é: ela foi permanente? Ela ficou sempre ali? Não.
Infelizmente não. Quando os sacerdotes pecaram e o povo de Deus pecou, a glória se foi. Vamos lembrar do célebre caso contado em Samuel, em 1 Samuel, quando nós temos a narrativa da morte do sacerdote Eli e dos seus filhos. Lembre-se que o neto de Eli ganhou o nome de Icabô. Foi-se a glória de Israel. Por quê? Porque o tabernáculo, o templo, a tenda estava sendo usado para cometer pecados, coisas torpes que estavam sendo realizadas. Líderes fracos tinham se levantado. A glória se foi. Posteriormente, veremos que ela volta, e na inauguração do templo de Salomão acontece a mesma coisa. Assim como no deserto, quando Deus aprovou a construção do tabernáculo, houve a manifestação da sua glória lá no primeiro templo, quando Salomão o dedica a Deus, também se manifesta a glória do Senhor. E é muito interessante, porque quando a glória de Deus se manifesta, ninguém consegue ficar em pé, ninguém consegue se pôr em pé. Quando o povo se desviou, Isaías viu, Ezequiel também viu esta glória indo embora, se distanciando de uma vez por todas. E por que a glória foi embora? Porque o povo havia pecado, porque os líderes haviam falhado, e isto é muito sério. A glória de Deus está onde há santificação. Como é triste se nós tivéssemos que escrever em nossas construções, em nossos templos, a palavra Icabô. Foi-se a glória de Israel, foi-se a glória de Deus. A minha oração é para que durante esta aula você, eu e os nossos alunos, nossos líderes entendam que a glória de Deus não está em ornamentações de templos, não está na beleza da arquitetura da sua igreja, não está no conforto de suas poltronas, não está na capacidade de articulação do seu pregador, ou da afinação do seu cantor, ou da habilidade do seu instrumentista, ou da localização do seu ambiente de adoração, não, mas entender que a glória do Senhor está onde há santificação, a glória do Senhor está onde há manifestação de amor, onde há manifestação de culto, de temor, de respeito. É lá que Deus se encontra, é lá que a sua glória se manifesta em nosso meio. Glória a Deus, glória a Deus. E finalmente, nós chegamos no tópico 3, e o nosso tópico 3 diz: algumas lições para hoje. Vamos colocar aqui algumas lições para hoje. O que nós tiramos como lição disto aqui? Primeiro, eu acabei de falar para você que houve situações em que a glória se foi, até que chegou o momento em que ela veio de uma vez por todas. Quem? Veio com Cristo. Cristo foi a encarnação da suprema glória de Deus. Cristo é a manifestação, suprema da glória de Deus. Essa é a grande verdade. Ele é a nossa manifestação. Deus, quando veio a esta terra como Cristo encarnado, mostrou e revelou essa manifestação. E a pergunta que fica é: para onde a glória foi?
Onde a glória está agora? Ao contrário dos tempos do Antigo Testamento, em que a glória estava em um local físico, em que a glória estava em um local permanente, hoje a glória do Senhor, e a glória no sentido sacro, hoje o kavod, a glória de Deus habita em você. A glória do Senhor habita em sua vida. Irmãos, isso aqui é maravilhoso, porque nós entendemos que há aqui uma conotação pessoal de Deus em relação à sua presença para com o homem. O que Deus mostra para nós, humanidade, é que hoje o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Hoje o nosso corpo é templo do Senhor. E se é templo de adoração a Deus, nada mais natural de que Ele esteja manifestando a sua glória em nós. Nós sempre deixamos bem claro de que o caráter de Deus é que Ele é imanente e transcendente. Imanente quer dizer que Deus está em tudo e se manifesta através de tudo, mas transcendente quer dizer que Ele está acima de tudo e de todos. A glória do Senhor hoje é imanente a nós. Onde está a glória de Deus nos dias de hoje? O corpo de todo verdadeiro cristão é receptáculo da glória do Senhor nosso Deus. Além disso, vai lembrar que assim como a obediência do povo de Israel pressupunha manifestação da glória, ainda hoje a manifestação da glória do Senhor significa orientação, significa nos guiar. Hoje, eu e você somos peregrinos no mundo, ou seja, o mundo é o nosso deserto, o mundo é onde nós estamos de forma transitória, peregrinando nesta terra. Entretanto, nesta peregrinação, a nossa orientação, as nossas vontades estão associadas à manifestação da glória de Deus. Amém? As nossas orientações se revelam assim. Todos os homens caminham neste deserto. A nossa sabedoria, o nosso entendimento, ele é vão, ele é frágil, fraco, mas o de Deus é perfeito. Lembre-se, a manifestação da nuvem apontava a presença de Deus, guiando, orientando, guardando o seu povo. Que em nossas vidas a presença de Deus seja a nossa bússola, que em nossa vida a presença de Deus seja a nossa orientadora. E lembre-se, o Senhor virá para levar-nos para morar com Ele, e quando levar a sua glória, estaremos indo junto com Ele, pois Ele levará a sua igreja, como está bem claro no livro de Apocalipse. Meus irmãos e minhas irmãs, o grande significado desta lição é de que a nuvem de glória não apenas significa aprovação, como também significa orientação, obediência e salvação para todo aquele que busca a Deus de coração contrito. Que Deus continue abençoando a sua vida,
nós oramos para que em seu ministério haja o sobrenatural do Senhor nosso Deus. O programa Escola Bíblica Dominical vai chegando ao final e nós queremos pedir, nos ajude. Se você chegou agora no canal ADNP TV e não é um inscrito, inscreva-se agora. Se já é um inscrito, verifique se o sininho de notificação está ativado e ative-o para não perder nenhuma de nossas novidades. Gostou? Te ajudou? Te edificou? Então compartilhe, deixe o seu like, o seu comentário, divulgue em suas mídias sociais. A sua ajuda é muito importante para nós. Que o Senhor nosso Deus continue te abençoando e te prosperando sempre mais. Amém.